Em frente à montra da pastelaria Versailles, uma mulher chorava enquanto seus 2 filhos olhavam para os doces com fome. Um empresário viúvo observava-a de longe, sem imaginar que aquele encontro mudaria as suas vidas para sempre. A chuva caía com fúria sobre as ruas do Chiado, mas nada era tão devastador quanto as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto de Leonor, enquanto as suas mãos tremiam contra o vidro frio da montra. Dentro da pastelaria, os pastéis de nata, recém-feitos, brilhavam junto às bolas de Berlim douradas e às queijadas de Sintra, que exalavam um aroma celestial. O letreiro, em neon rosa, anunciava doces artesanais com uma cruel ironia. Lá fora, no passeio molhado, uma mulher de 32 anos e os seus 2 filhos representavam tudo o que o mundo preferia não ver. Mamã, por que estás a chorar? A voz de Sofia, de apenas 7 anos, cortou o ar como vidro partido. Leonor não conseguia responder. As palavras afogavam-se-lhe na garganta, junto com a vergonha, a fome e o peso esmagador de ter chegado ao limite. Nos seus braços, o pequeno Duarte, de apenas 2 anos, choramingava baixinho, o seu rostinho pálido afundado contra o ombro da mãe. Fazia 3 dias que as crianças mal tinham comido mais do que pão duro e água. 3 dias desde que Leonor gastara as suas últimas moedas em leite para o Duarte. Mamã, estou com muita fome, sussurrou Sofia, a apertar o estômago com ambas as mãos. Dói aqui dentro. Essas palavras destruíram o que restava do coração de Leonor. Deixou-se cair de joelhos no passeio molhado, sem se importar mais com a dignidade, sem se importar com quem a visse. Fechou os olhos com força e clamou em silêncio, com todo o desespero da sua alma. Se existe algo maior do que eu neste universo, se há alguma força que escute as mães que já não têm mais nada, ajudem-me. Não por mim, por eles. Perdoa-me, meu amor. Perdoa que a mamã não pode dar-te nada agora. Soluçou, a abraçar a Sofia com um braço, enquanto segurava o Duarte com o outro. As gotas de chuva misturavam-se com as suas lágrimas, tornando impossível distinguir onde uma terminava e a outra começava. Do interior de um carro preto, estacionado do outro lado da rua, um homem observava a cena com a testa franzida. Pedro Monteiro, de 45 anos, vira muito na vida como empresário de sucesso. Construíra um império do zero, perdera a sua esposa e filha num trágico acidente, anos atrás. Conhecera a dor e a solidão mais profundas, mas algo naquela imagem golpeou-o como um soco no estômago. Desviou o olhar. Não era problema seu. Aprendera a não se envolver, a proteger o pouco que lhe restava do coração depois de perder tudo. O mundo estava cheio de sofrimento. Não podia salvar tudo. Não podia salvar ninguém. Senhor Monteiro, deseja que prossiga? Perguntou o seu motorista, Estevão, a olhá-lo pelo retrovisor. Pedro engoliu em seco. Sim, vamos embora. Respondeu com uma voz que tentava soar firme. O automóvel começou a avançar lentamente. Pedro olhou pelo espelho lateral. A mulher continuava ajoelhada, a soluçar, enquanto a menina pequena lhe acariciava os cabelos com uma ternura infinita, a tentar consolá-la com as suas mãozinhas frágeis. Por um segundo, não viu aquela mulher desconhecida. Viu Helena, a sua esposa falecida, naquela última manhã. Viu Isabela, a sua filha, com essa mesma idade inocente. Algo se quebrou dentro dele. Pare! Ordenou de repente, com voz áspera. Pare o carro agora! Estevão travou bruscamente, surpreendido. Senhor! Pedro já estava a abrir a porta. Dentro da pastelaria, as clientes elegantes desfrutavam dos seus cafés gourmet e conversas superficiais, completamente alheias ao sofrimento que se desenrolava a poucos metros. Uma mulher com um casaco de peles apontou para a janela com desgosto. Que vergonha! Esta gente sempre a procurar esmola em frente aos comércios decentes, disse com desprezo a sua acompanhante. Deviam chamar a segurança. A sua amiga assentiu a ajeitar as pérolas do pescoço. É uma tática conhecida.
De certeza que é uma vigarista profissional. Essas crianças provavelmente nem são filhas dela. As palavras atravessaram o vidro como punhais invisíveis. Leonor ouviu-as. Cada sílaba cravou-se na sua alma como espinhos ardentes. Nesse momento, uma mulher que varria hasta a entrada da sua loja ao lado largou a vassoura, indignada. Calem-se! Gritou em direção ao vidro da pastelaria. Essa mulher não é vigarista nenhuma. Eu conheço-a. Trabalhava como costureira na oficina do senhor Ramiro, até o marido desgraçado a abandonar. Outra vizinha, a dona Lúcia, que vendia flores na esquina, aproximou-se rapidamente com um guarda-chuva. Ai, minha filha, levanta-te do chão, disse com voz maternal, a cobri-las da chuva. Não deixes essas víboras verem-te assim. Mas Leonor não conseguia mover-se. O peso da derrota era grande demais. Pedro Monteiro atravessou a rua com passos firmes, o seu fato impecável a contrastar brutalmente com a miséria da cena. Um taxista, que esperava na esquina, baixou a janela. Aquele não é o senhor Monteiro, dono das indústrias Monteiro. É sim. O que será que ele vai fazer? Murmurou o outro comerciante, a observar com curiosidade. Pedro parou em frente a Leonor e, para de surpresa de todos, ajoelhou-se no passeio molhado, sem se importar em estragar as suas calças caras. As pessoas começaram a murmurar. Alguns sacaram dos telemóveis. Leonor ergueu o olhar, confusa e assustada. Não vim para a humilhar, senhora, disse Pedro com voz suave, mas firme. Permita-me ajudá-la. Leonor piscou, incapaz de processar o que estava a acontecer. As lágrimas continuavam a cair. Eu não sou vigarista, balbuciou com voz quebrada. Os meus filhos têm fome de verdade. Não quero enganar ninguém. Não estou a pedir esmola, senhor. Sou uma mãe que não desiste. As suas palavras saíram com uma dignidade que partiu algo no peito de Pedro. Eu sei, respondeu, e havia algo nos seus olhos que indicava que realmente sabia. Por isso, ofereço-lhe a minha mão. Pôs-se de pé e estendeu-lhe a mão. Leonor hesitou, a olhar para aquela mão como se fosse uma aparição impossível. Seria real? Ou a fome finalmente a fizera alucinar? Fechou os olhos por um segundo e rogou em silêncio. Se isto é um sinal, se esta é a sua resposta, obrigada. Finalmente, tomou a mão de Pedro. Ele ajudou-a a levantar-se com cuidado, como se segurasse algo infinitamente frágil e valioso. Pedro chamou Estevão, que saíra do carro. Leve esta família ao restaurante Miradouro do Tejo, que peçam tudo o que desejarem. Tudo. Mas, senhor, Leonor tentou protestar, confusa. Não posso aceitar. Não é caridade. Interrompeu Pedro com firmeza. É humanidade. Depois conversaremos. Sofia olhou para o homem com olhos enormes, cheios de uma esperança que levava dias a extinguir-se. A sério que podemos comer, senhor? Pedro agachou-se à altura dela e, por um momento fugaz, viu naqueles olhos inocentes o reflexo da sua própria filha perdida. A dor familiar atravessou-lhe o peito como um relâmpago, mas também algo mais, algo que não sentia há anos. Propósito. A sério, pequena. Tudo o que quiserem, disse, e a sua voz quebrou-se levemente. Dentro da pastelaria, as clientes observavam boquiabertas. A mulher do casaco de peles empalideceu, a murmurar algo inaudível à acompanhante. Outras pessoas na rua tinham parado, testemunhas silenciosas de algo que parecia saído de um conto. A mulher que varria a loja limpou as lágrimas com as costas da mão. Isso é que é um homem de verdade, disse em voz alta. Um homem com coração. O taxista assentiu da janela. Ainda há milagres nesta cidade. A dona Lúcia, a vendedora de flores, benzeu-se em silêncio. Nossa Senhora ouviu as tuas orações, minha filha, sussurrou para Leonor. Ouve sempre as mães. Enquanto Estevão guiava gentilmente Leonor e as crianças em direção ao carro, Pedro ficou mais um momento no passeio. Não sabia por que fizera aquilo. Não sabia que força invisível o impulsionara a parar o carro, a sair, a intervir. Ele que se tornara distante e frio depois de perder a sua família.
ele que jurara nunca mais se envolver emocionalmente com ninguém. Mas algo naqueles olhos desesperados de mãe lembrara-lhe que ainda era humano, que ainda podia escolher ser melhor. O que Pedro não sabia era que essa decisão, tomada num segundo de compaixão espontânea, desencadearia uma série de eventos que transformariam ambas as vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. E o que nenhum deles sabia era que do outro lado da rua, escondido sob o toldo de uma loja fechada, um homem observava tudo com olhos semicerrados. Mário Soares, o marido que abandonara Leonor e as crianças meses atrás, cerrou os punhos com fúria ao ver a sua família a subir para o carro de luxo. Nos seus olhos brilhava algo sombrio, algo que prometia que esta história estava apenas a começar. O interior do restaurante Miradouro do Tejo parecia um universo paralelo. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas capturadas. As mesas ostentavam toalhas brancas impecáveis e o aroma de comida recém-preparada flutuava no ar como uma promessa do céu. Pela janela ampla, a vista da ponte 25 de abril cortava o horizonte como um postal. Para Leonor, cruzar aquela porta foi como entrar num lugar onde pessoas como ela não tinham permissão para existir. As suas mãos tremiam enquanto segurava o Duarte contra o peito. O pequeno parara de chorar, mas o seu rostinho continuava afundado no ombro da mãe, como se temesse que tudo fosse um sonho cruel. Sofia caminhava agarrada à perna de Leonor, os seus olhos enormes a absorver cada detalhe do lugar, com uma mistura de espanto e medo. "Por aqui, senhora", disse Estevão, com uma amabilidade genuína que contrastava brutalmente com o tratamento que Leonor recebera nas últimas semanas. O motorista guiou-as para perto de uma janela que dava para o rio Tejo, onde os barcos passavam lentamente. Um empregado de mesa aproximou-se com ementas elegantes. O homem, de uns 50 anos, olhou-as de cima a baixo, a notar a roupa gasta, os cabelos molhados pela chuva, as olheiras profundas de dias sem dormir. "O senhor Monteiro deu instruções para que peçam o que desejarem", disse o empregado. Tom seco. Leonor pegou na ementa com mãos trêmulas. Os preços golpearam-na como bofetadas silenciosas. Um prato custava mais do que ela ganhava numa semana, quando ainda tinha trabalho. As letras começaram a desfocar-se enquanto as lágrimas ameaçavam voltar. Fechou os olhos e respirou fundo. "Tens de ser forte por eles, sempre por eles." "Mamã", sussurrou Sofia, a tocar-lhe no braço. Podemos pedir feijoada, como a que a avó fazia antes de ir para o céu." A voz de Sofia quebrou-se ao dizer estas palavras. O coração de Leonor despedaçou-se. A sua mãe morrera no ano anterior, pouco antes de Mário as abandonar. Sofia mal se lembrava dela, mas lembrava-se da feijoada caseira que a avó preparava com tanto amor. Lembrava-se do sabor de lar, quando ainda existia um lar. "Sim, meu amor", respondeu Leonor com voz trêmula. "Pede a feijoada da avó." Quando o empregado voltou, Sofia pediu com voz tímida a feijoada à transmontana. Para o Duarte, Leonor escolheu uma sopa de legumes suave, algo que o estômago delicado dele pudesse digerir depois de tantos dias a comer pouco e mal. "E para ir a senhora?" perguntou o empregado com a mesma frieza educada. "Nada, obrigada." "Não estou com fome", mentiu Leonor, embora o seu estômago roncasse com uma ferocidade que lhe causava dor física. Não podia aproveitar-se mais do que o necessário. Já era humilhação suficiente aceitar comida para os filhos. "Mamã, mas tu também tens de comer", protestou Sofia com aquela sabedoria antiga que às vezes tem as crianças que cresceram rápido demais. "Eu como depois, meu anjo. Agora quero ver-te a ti a comer." Um casal, na mesa próxima, começou a sussurrar, a olhar disfarçadamente. A mulher, enfastiada e perfeitamente maquilhada, torceu o nariz com desprezo visível. "É incrível que permitam isto aqui", murmurou mais alto do que o suficiente. "Isto costumava ser um lugar decente." O seu acompanhante,
um homem de fato caro. Assentiu. Com certeza o senhor Monteiro está a passar por um desses arroubos de caridade que dão aos ricos. Amanhã já se esqueceu. Leonor cerrou os punhos debaixo da mesa. Cada palavra era um prego. Quis levantar-se. Quis gritar que ela também fora alguém, que trabalhara honestamente cada dia da sua vida, até tudo desabar como um castelo de cartas. Quis explicar que não era culpa sua, que lutara, que continuava a lutar, mas as palavras não saíram. Apenas fechou os olhos e rogou em silêncio. Dá-me forças. Não me deixes desabar aqui à frente dos meus filhos. Dá-me dignidade, mesmo que eu não tenha mais nada. Mamã, não lhes ligues, sussurrou Sofia, a apertar-lhe a mão com os dedinhos pequenos. São pessoas más, tu és boa. A avó dizia sempre que tu eras a mais boa do mundo. As lágrimas finalmente escaparam. Leonor limpou-as rapidamente, a tentar sorrir para essa filha. Tu és a minha força, meu anjo. Tu e o teu irmãozinho. Finalmente, a comida chegou. Quando o empregado colocou o prato de feijoada fumegante à frente de Sofia, a menina ficou completamente paralisada. Os seus olhos encheram-se de lágrimas imediatas enquanto olhava para o feijão com enchidos, a couve, o arroz soltinho, ainda quente. Mamã! A sua voz quebrou-se completamente. Cheira como em casa da avó. Come, meu amor, come! Incentivou Leonor com o coração despedaçado em 1000 pedaços. Sofia pegou na colher com ambas as mãos trêmulas e levou a primeira colherada à boca. No momento em que o sabor lhe tocou na língua, as lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas sem controlo. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio tão profundo que doía na alma. Sabe ao mesmo, mamã, soluçou, igual ao da avó. Leonor começou a alimentar o Duarte com colheradinhas pequenas de sopa, a observar como o bebé devorava cada pedaço com um desespero que nenhuma criança de 2 anos deveria conhecer. Mamã, por favor, come um bocadinho, insistiu Sofia de repente, a estender-lhe um pedaço de chouriço com a colher. Por favor, dói-me ver-te assim. Essas palavras quebraram algo fundamental em Leonor. Uma menina de 7 anos não deveria preocupar-se com a mãe daquela maneira. Meu amor, não. Por favor, mamã, insistiu Sofia com os olhos cheios de lágrimas. Se tu não comeres, eu também não como mais. Leonor olhou para a sua filha e viu uma determinação que não deveria existir em alguém tão pequeno. Com mãos trêmulas, aceitou o pedaço de chouriço que Sofia lhe oferecia. Mastigou lentamente, enquanto as lágrimas caíam sem controlo. Sabia a amor, sabia a sacrifício, sabia a culpa. Nesse momento exato, a porta do restaurante abriu-se. Pedro Monteiro entrou com passos firmes. Fora ao escritório, cancelara brevemente uma reunião importante, mas não conseguira concentrar-se um único segundo. A imagem daquela mulher destroçada no passeio, a clamar ao céu sob a chuva, perseguia-o como um fantasma. Os seus olhos procuraram e encontraram a mesa onde estavam Leonor e as crianças. O que viu golpeou-o como um soco direto no coração. A menina chorava enquanto comia, a oferecer comida à mãe com desespero. A mãe alimentava o bebé com mãos trêmulas, as lágrimas a caírem sobre a mesa. O bebé comia com uma urgência que partia a alma. E no meio de tudo havia uma dignidade tão profunda, tão inquebrantável, que Pedro sentiu que não conseguia respirar. Por um segundo não viu Leonor. Viu Helena, a sua esposa falecida, a alimentar a Isabela naquela última manhã antes do acidente. Viu o amor maternal na sua forma mais pura e devastadora. Aproximou-se da mesa com passos medidos. Várias cabeças viraram-se no restaurante. O empresário mais bem-sucedido da cidade a caminhar direto para a mulher maltrapilha. Está tudo bem? Perguntou com voz suave. Leonor levantou o olhar bruscamente, a limpar as lágrimas com rapidez. Sim, senhor Monteiro. Obrigada. Muito obrigada por tudo isto. A sua voz tremia. Não sei como poderei pagar algum dia. Não me deve nada, respondeu Pedro com firmeza. Sentou-se na cadeira em frente a ela.
Uma ação que fez vários clientes do restaurante virarem a cabeça com surpresa audível. Conte-me, disse Pedro com suavidade. Como chegou a isto? Leonor hesitou. A vergonha fechava-lhe a garganta como uma mão invisível, mas algo nos olhos daquele homem, algo que reconhecia a dor porque ele mesmo a habitara, fê-la falar. O meu marido abandonou-nos há vários meses. Começou com voz quebrada. Foi-se embora sem dizer nada. Uma manhã acordei e ele já não estava. Levou todas as nossas economias, cada cêntimo que guardáramos durante anos. Fez uma pausa, a respirar com dificuldade. Eu trabalhava como costureira numa oficina. Era boa no meu trabalho, muito boa, mas quando ele se foi embora, não pude continuar a pagar a quem cuidasse das crianças. Perdi o emprego. Depois, perdemos o apartamento. Bati a todas as portas, à procura de emprego. Todas. Mas a sua voz quebrou-se completamente. Mas ninguém contrata uma mulher com 2 crianças pequenas e sem família para apoiar, completou Pedro com uma compreensão que parecia vir de um lugar profundo e escuro. Leonor sentiu as lágrimas a caírem livremente. Agora, onde é que vocês estão a dormir? Perguntou Pedro, embora parte dele temesse a resposta. Num abrigo temporário, sussurrou Leonor com a vergonha a arder-lhe nas bochechas. Mas só podemos ficar mais 2 semanas. Depois não sei o que faremos. O silêncio que se seguiu foi devastador. Sofia aproximou-se mais da mãe, como se pudesse protegê-la do mundo cruel com o seu corpinho pequeno. Duarte agarrou-se ao pescoço de Leonor, a sentir a tensão. Pedro observou aquela menina corajosa, a tentar ser um escudo para Miramã, e algo dentro dele quebrou-se definitivamente. Lembrou-se de Isabela, que teria quase a mesma idade. Agora, senhora... Leonor, o meu nome é Leonor Soares, disse ela suavemente, com uma dignidade que persistia apesar de tudo. Leonor, repetiu ele, a sentir o peso daquele nome. Quero fazer-lhe uma proposta. Um trabalho real, não caridade. Leonor olhou com olhos cheios de medo e esperança, perigosamente misturados. Preciso de alguém que cuide da minha casa. Alguém que cozinhe, limpe, mantenha a ordem. A minha casa é grande, grande demais para um homem sozinho. Tive empregadas antes, mas nenhuma fica mais do que algumas semanas. Dizem que a casa é muito solitária, que dá tristeza estar lá. Fez uma pausa, a olhá-la diretamente nos olhos. Posso oferecer-lhe um salário justo, um quarto próprio para si e para as crianças na casa, 3 refeições por dia e estabilidade. Não é caridade. É um trabalho com responsabilidades reais. Leonor piscou, incapaz de processar o que estava a ouvir. Seria real ou a fome finalmente a fizera perder a razão? Eu não entendo, balbuciou. Por que faria isso por uma desconhecida? Por que eu? Por que é que alguém como o senhor ajudaria alguém como eu? A sua voz quebrou-se e com ela saiu todo o medo acumulado. Homens ricos nunca fazem nada sem esperar algo em troca. Nunca! Foi o que aprendi. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter substância física. Pedro não se ofendeu. Assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente de onde vinha aquele medo. Tem razão em desconfiar, disse finalmente, com uma voz carregada de dor antiga. O mundo ensinou-lhe a não acreditar na bondade, e esse é um dos crimes mais terríveis que se podem cometer contra uma alma humana. Respirou fundo antes de continuar. Mas vou contar-lhe algo que poucas pessoas sabem. Há anos, quando perdi a minha esposa e a minha filha num acidente, também perdi a minha empresa. Quase tudo. As dívidas médicas, os gastos dos tratamentos e do funeral, a depressão que me afundou. Perdi quase tudo. Os seus olhos perderam-se numa lembrança dolorosa. Um homem ajudou-me. Um homem que não me conhecia, que não me devia nada. Deu-me trabalho na sua fábrica quando mais ninguém me contrataria. Deu-me um propósito quando sentia que chegara ao fim e fez-me prometer algo. Olhou diretamente para Leonor. Fez-me prometer que se algum dia tivesse a oportunidade de fazer o mesmo por alguém, falo-ia. Sem condições, sem expectativas,
sem pedir nada em troca. Uma lágrima solitária escorreu-lhe pela bochecha. Algo que Pedro não se permitia há anos. Esta é essa oportunidade. Você é essa pessoa. Leonor olhou, realmente olhou para ele e viu a verdade a brilhar nos seus olhos. Viu a dor de um homem que perdera tudo e encontrara uma maneira de continuar a viver através da bondade. Aceita? Perguntou Pedro suavemente. Leonor fechou os olhos. Na sua mente, rogou com toda a força que lhe restava. Se isto é real, se esta é a sua resposta às minhas orações, dá-me um sinal, só um sinal. Quando abriu os olhos, viu a Sofia a sorrir. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. O primeiro sorriso real em semanas. Esse foi o seu sinal. Aceito, sussurrou Leonor com voz trêmula, mas firme. Aceito e obrigada. Obrigada por ver que ainda sou humana, que ainda valho alguma coisa. Pedro estendeu a mão sobre a mesa. Bem-vinda ao seu novo lar, Leonor. Leonor pegou naquela mão com as suas ainda trêmulas, e naquele aperto silencioso, duas almas quebradas fizeram um pacto sem palavras. Um pacto de segundas oportunidades, de esperança contra toda a esperança, de fé em que a vida ainda os podia surpreender. Nenhum dos dois sabia que este acordo simples, nascido do desespero e da compaixão, os levaria por caminhos que testariam tudo o que acreditavam saber sobre perdão, redenção e o poder transformador da bondade humana. E nenhum dos dois viu a figura que os observava da janela do restaurante. Mário Soares, escondido entre as sombras da rua, cerrava os punhos com fúria, a ver a sua esposa e filhos a serem resgatados por outro homem. Nos seus olhos brilhava algo escuro, algo que prometia que essa história estava longe, muito longe de terminar. O carro preto avançava por ruas cada vez mais largas, a deixar para trás o centro movimentado de Lisboa. Leonor olhava pela janela com o coração acelerado, a observar como os prédios modestos davam lugar a vivendas imponentes em Cascais, rodeadas de jardins perfeitamente cuidados. Cada casa parecia maior que a anterior, cada portão mais intimidante. Sofia adormecera contra o ombro da mãe, exausta pelas emoções do dia e com o estômago finalmente cheio. Duarte também dormia profundamente nos braços de Leonor, o seu rostinho, por fim, em paz. Ela segurava-os como se fossem o seu único tesouro no mundo, porque eram. Já estamos a chegar, senhora, anunciou Estevão do banco do motorista, a sua voz gentil a quebrar o silêncio. Leonor engoliu em seco. Parte dela ainda esperava acordar no abrigo, a descobrir que tudo fora um sonho cruel. Fechou os olhos brevemente e sussurrou em silêncio. Se isto é real, dá-me forças para estar à altura. Não me deixes desiludir este homem que me estendeu a mão. O carro virou e atravessou um portão de ferro forjado que se abriu automaticamente. Leonor susteve a respiração. A vivenda que apareceu diante dos seus olhos era como algo saído de uma revista. 3 andares de arquitetura elegante, paredes cor de marfim, janelas enormes com molduras escuras e um jardim frontal com fontes de água que brilhavam sob as luzes do entardecer. Buganvílias rosas trepavam pelas colunas da entrada, a dar um toque de cor à perfeição imaculada. Meu Deus! Sussurrou Leonor, a sentir o coração apertar-se. Eu não pertenço a um lugar assim. O senhor Monteiro acha que sim, respondeu Estevão, com um sorriso genuíno, enquanto parava o carro em frente à entrada principal. Pedro já estava ali à espera. Chegara minutos antes no seu próprio veículo. Abriu a porta do carro pessoalmente e ajudou Leonor a sair com cuidado, consciente de que carregava ambas as crianças a dormir. Bem-vinda, disse com suavidade. Esta é a sua casa agora. A palavra casa ressoou no peito de Leonor como um sino. Fazia tanto tempo que não tinha um lar real, tanto tempo a viver na incerteza, a sobreviver dia a dia. Deixe-me mostrar-lhe o seu quarto, continuou Pedro. As crianças precisam de descansar.
Atravessaram a porta principal e Leonor entrou num mundo que jamais imaginara pisar. O hall de entrada era enorme, com pisos de mármore que refletiam a luz de um lustre de cristal. Uma escadaria ampla subia para os andares superiores, com corrimãos de madeira escura polida. Quadros elegantes pendiam das paredes e o ar cheirava levemente a lavanda e a limpeza. Mas havia algo mais naquele ar. Silêncio. Um silêncio tão profundo e pesado que parecia ter vida própria. Não era o silêncio pacífico de um lar tranquilo. Era o silêncio de um mausoléu, de um lugar onde a vida fora arrancada pela raiz e nunca regressara. Leonor sentiu um arrepio inexplicável a percorrer-lhe as costas. Pedro guiou-a escadas acima, os seus passos a ecoarem no silêncio opressivo. Passaram por um corredor longo com portas fechadas de ambos os lados. Leonor notou que todas as portas estavam fechadas. Todas, como se guardassem segredos que ninguém devia descobrir. "Este será o seu quarto", anunciou Pedro, a abrir uma porta no fim do corredor. O quarto era espaçoso e bonito. Uma cama grande com lençóis brancos impecáveis, um berço pequeno junto à janela para o Duarte, outra cama individual para a Gia Sofia, um armário de madeira escura e uma janela ampla que dava para o jardim das traseiras. Tudo estava impecavelmente limpo, mas havia algo estranho naquela perfeição. Parecia intocado, como se ninguém tivesse vivido ali há muito tempo. "A casa de banho fica aqui", indicou Pedro, a apontar para uma porta lateral. "Há toalhas limpas, produtos de higiene, tudo o que precisarem." Leonor deitou o Duarte com cuidado no berço e a Sofia na cama individual. As crianças nem se mexeram, perdidas no sono profundo de quem finalmente se sente seguro. "Senhor Monteiro", começou Leonor com voz trêmula. "Pedro", interrompeu ele suavemente. "Pode chamar-me Pedro?" "Pedro", repetiu ela, a sentir o nome estranho na língua. "Não sei como agradecer. Não tenho palavras suficientes para expressar o que isto significa para mim, para eles." Pedro olhou para as crianças a dormir, e algo doloroso cruzou-lhe o rosto. "Não precisa de me agradecer. Apenas cuide deles. Ame-os. Proteja-os. Isso é pagamento suficiente para mim." Havia algo na voz dele, uma tristeza tão profunda que Leonor sentiu que podia tocá-la. "O senhor tem filhos?" perguntou com cuidado, embora algo dentro dela já soubesse a resposta. O silêncio que se seguiu foi devastador. "Tive uma filha", respondeu finalmente Pedro com voz quase inaudível. A Isabela teria quase a idade da Sofia agora. Teria tido. Essas duas palavras continham um universo de dor. "Lamento muito", sussurrou Leonor, a sentir lágrimas a arderem-lhe nos olhos. "Não quis." "Não se preocupe", interrompeu Pedro, a recompor a expressão. "Descanse esta noite. Amanhã mostro-lhe o resto da casa e explico as suas responsabilidades. Por agora, apenas descanse. Faz muito tempo que não descansa de verdade, não é?" Leonor assentiu, incapaz de falar. A emoção sufocava-a. Pedro dirigiu-se à porta, mas parou no limiar. "Leonor", disse sem se virar. "As portas fechadas neste corredor. Por favor, não as abra, ainda não." E antes que ela pudesse responder, foi-se embora, a fechar a porta suavemente atrás de si. Leonor ficou imóvel, a olhar para essa porta fechada. O arrepio voltou, mais intenso desta vez. O que havia atrás daquelas portas? Que segredos guardava esta casa tão bonita e tão terrivelmente triste? Aproximou-se da janela e olhou para o jardim das traseiras. A lua cheia iluminava um espaço enorme com árvores, flores e algo mais. Num canto do jardim, meio oculta pela sombra de um jacarandá, havia uma pequena estrutura. Parecia uma casinha de bonecas infantil, pintada de branco e rosa pastel, mas estava abandonada. As trepadeiras cobriam-na parcialmente e a tinta descascava em vários lugares. Um baloiço enferrujado balançava levemente com o vento noturno, a produzir um ranger fantasmagórico que Leonor conseguia ouvir mesmo através do vidro. Um arrepio percorreu-lhe todo o corpo. Esta casa guardava dor, muita dor.
Sentia-a em cada canto, em cada sombra, em cada silêncio. Afastou-se da janela e aproximou-se dos filhos a dormir. Acariciou os cabelos de Sofia com ternura infinita e beijou a testa de Duarte suavemente. Estamos seguros, sussurrou, embora não tivesse a certeza se tentava convencê-los ou a si mesma. Finalmente estamos seguros. Fechou os olhos e orou em silêncio, com toda a fé que a sustentara nos momentos mais escuros. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada por este teto, por esta comida, por esta esperança. Ajuda-me a ser digna desta bênção, e se há dor nesta casa, ajuda-me a trazer luz. Ajuda-me a curar o que estiver quebrado, como este homem está a curar a minha vida quebrada. Não sabia por que orava isto último. As palavras simplesmente saíram do mais profundo da sua alma. Enquanto isso, no seu escritório no primeiro andar, Pedro servia-se de um copo de uísque com mãos que tremiam levemente. Não bebia há meses, mas naquela noite precisava de algo que entorpecesse a dor que rugia no seu peito. Olhou para a fotografia emoldurada sobre a secretária. Helena e Isabela a sorrirem na praia. O sol a brilhar sobre os seus rostos felizes. Tinham tirado essa foto 2 dias antes do acidente que lhes arrancou a vida. O que estou a fazer, Helena? Sussurrou para a fotografia, com voz partida. O que estou a fazer ao trazer uma família para esta casa? Estou a atrair a tua memória ou estou finalmente a fazer o que tu querias que eu fizesse? Continuar a viver? O silêncio foi a sua única resposta. Pedro bebeu o uísque de um só gole, a sentir como lhe queimava a garganta. A dor física era mais fácil de suportar do que a emocional. O seu telemóvel tocou de repente, a quebrar o silêncio. Olhou para o ecrã. Era um número desconhecido. Hesitou um momento antes de atender. Estou, respondeu com voz cansada. Então agora resgata as mulheres da rua, Monteiro? Disse uma voz masculina, a arrastar as palavras com desprezo. Pedro tensionou-se imediatamente. Quem está a falar? Alguém que conhece muito bem essa mulher que acabaste de meter na tua casa, respondeu a voz com um tom ameaçador. Alguém que tem direitos sobre ela e aquelas crianças. O coração de Pedro começou a bater mais rápido. Mário Soares. Uma risada amarga ecoou do outro lado da linha. Vejo que a pobrezinha da Leonor já te contou a versão dela da história. De certeza que disse que sou um monstro, não é? Que as abandonei sem razão. O que quer? Perguntou Pedro com voz fria. Quero que saibas que essa é a minha família, cuspiu Mário com veneno. E ninguém, absolutamente ninguém, mas vai tirar. Podes brincar de herói o quanto quiseres, mas no final ela vai ter de voltar para mim. Isso é uma decisão dela, não sua, respondeu Pedro com firmeza. E se você realmente as abandonou como ela diz, não tem direito nenhum sobre elas. Ah, não? Mário soltou outra risada cruel. Vamos ver o que dizem os advogados. Vamos ver o que diz a lei sobre um homem rico meter a esposa de outro na casa dele. Vamos ver o que as pessoas pensam quando eu contar que o grande Pedro Monteiro está a usar o dinheiro dele para seduzir mulheres vulneráveis. Está louco? Disse Pedro, a sentir a raiva a arder-lhe no peito. Não, Monteiro. Estou desesperado. E um homem desesperado é muito mais perigoso que um louco. A voz de Mário ficou ainda mais sombria. Aproveita a boa ação enquanto podes, porque isto mal começou. A chamada foi desligada. Pedro ficou a olhar para o telemóvel com o coração a bater violentamente. O copo de uísque caiu-lhe da mão e estilhaçou-se no chão, a fazer-se em pedaços. Que fizera? Pusera em perigo aquela família ao trazê-las para ali? Ou dera-lhes a única chance de escapar de um homem que era claramente perigoso? Olhou de novo para a fotografia de Helena e Isabela. Ajudem-me a protegê-las, sussurrou para o vazio. Como não consegui proteger-vos a vós. O silêncio da casa pareceu ficar ainda mais pesado, mais denso, como se absorvesse cada palavra, cada dor, cada segredo. E em algum lugar, entre as sombras daquela vivenda bonita e triste, o passado e o presente começavam a entrelaçar-se de maneiras que ninguém podia prever.
porque às vezes, quando a esperança finalmente chega, também desperta os demônios que dormiam. E estes demônios não pretendiam voltar a dormir. A luz do amanhecer entrava pela janela quando Leonor despertou sobressaltada. Por um momento de pânico, não soube onde estava. Os lençóis limpos, o colchão macio, o silêncio. Tudo era tão diferente do abrigo onde dormiam amontoados com outras famílias desesperadas. Então, lembrou-se, a chuva, o empresário a ajoelhar-se no passeio, o restaurante, esta casa. Levantou-se rapidamente e verificou os filhos. Sofia dormia profundamente abraçada à almofada. Duarte respirava tranquilo no berço, o seu rostinho, por fim, com uma cor saudável, depois de dias de fome. Vê-los assim em paz, sem o peso do sofrimento a marcar os seus rostos, fez as lágrimas brotarem dos olhos de Leonor. Obrigada, sussurrou para o teto, para o céu, para qualquer força superior que tivesse escutado seus pedidos. Obrigada por esta oportunidade. Desceu as escadas com cuidado, a tentar não fazer barulho. A casa estava silenciosa, mas era uma quietude diferente da noite anterior. A luz do sol que entrava pelas janelas fazia tudo parecer menos opressivo, menos carregado de segredos. Encontrou a cozinha a seguir o cheiro de café recém-feito. Era enorme, com eletrodomésticos modernos que brilhavam sob a luz, uma ilha central de mármore e armários de madeira escura que chegavam até o teto. Tudo impecável, tudo perfeito, tudo absolutamente vazio de vida. Pedro estava sentado numa mesa pequena junto à janela com uma chávena de café entre as mãos, a olhar para o jardim com uma expressão ausente. Vestia roupa casual, calças de ganga e uma camisa de manga comprida, mas a tensão nos seus ombros era visível mesmo à distância. Bom dia, disse Leonor suavemente, sem querer sobressaltá-lo. Pedro virou a cabeça e Leonor notou as profundas olheiras sob os seus olhos. Não dormira a noite toda. Bom dia, Leonor, respondeu, a tentar sorrir. Dormiu bem? Melhor do que tenho dormido há meses, admitiu ela com honestidade. Obrigada por tudo, por cada coisa. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Leonor notou o vidro partido que alguém varrera, mas cujo brilho ainda se via perto do caixote do lixo. Notou a tensão no rosto de Pedro. Notou que algo acontecera durante a noite. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com cuidado. Pedro hesitou. Parte dele queria protegê-la, não a sobrecarregar com mais preocupações, mas outra parte sabia que ela merecia saber a verdade. O seu marido ligou ontem à noite. Disse, finalmente. Leonor ficou gelada. A cor desapareceu do seu rosto. O Mário, sussurrou, e naquela única palavra havia terror puro. Como? Como conseguiu o seu número? Não sei, mas estava furioso. Disse que vem atrás de si e das crianças. Pedro fez uma pausa, a observar como Leonor começavam a tremer. Disse que tem direito sobre vocês. Não. A voz de Leonor saiu como um gemido sufocado. Não pode encontrar-nos. Não pode levá-los. Deixou-se cair numa cadeira, as suas pernas incapazes de a sustentar. As mãos tremiam violentamente. Ele não é um homem bom, Pedro. Nunca foi. Eu fui tola, tão tola. Pensei que mudaria. Pensei que quando as crianças nascessem, ele se transformaria no pai que eles mereciam. A sua voz quebrou-se completamente. Mas só piorou. Gritava, partia coisas, humilhava-nos, chegava bêbado e... Parou, incapaz de continuar. Pedro sentiu a raiva a arder-lhe no peito. Ele magoava-a? Perguntou com voz perigosamente baixa. Leonor não respondeu. O seu silêncio foi resposta suficiente. No dia em que ele se foi embora, pensei que era uma maldição, continuou com voz quebrada. Pensei que era a pior coisa que nos podia acontecer, mas agora percebo que foi uma bênção. Libertou-nos dele. E se ele voltar, se tentar levar os meus filhos? Levantou o olhar para Pedro, e nos seus olhos havia uma determinação feroz. Prefiro perder tudo antes de permitir que lhes faça mal. Não vai chegar a isso, disse Pedro com firmeza. Vou protegê-la.
Vou proteger-vos a todos. Por quê? Perguntou Leonor de repente. Por que faz isso por nós? Mal nos conhece. Pode ter problemas por nossa causa. O Mário é capaz de qualquer coisa. Por que arriscar a sua paz por desconhecidos? Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos dirigiram-se à janela, ao jardim, à casinha de bonecas abandonada que se via ao longe. Porque há anos, quando perdi a minha família, também me perdi a mim. Começou com voz rouca. A Helena e a Isabela morreram num acidente de carro. Um condutor imprudente passou um sinal vermelho. Num segundo, tudo que eu amava desapareceu. Fez uma pausa, a respirar com dificuldade. Afundei-me no desespero. Perdi a minha empresa, a minha casa, tudo. Acabei a viver na rua por 6 meses. 6 meses em que queria morrer a cada dia. Leonor olhava-o com olhos enormes, incapaz de processar que este homem bem-sucedido estivera onde ela estava agora. Um dia, um velhinho que tinha uma pequena oficina deu-me trabalho. Não me conhecia, não tinha motivo para confiar em mim, mas deu-me uma oportunidade. Disse-me algo que nunca esqueci. Pedro olhou diretamente para Leonor. Disse-me: a vida tirou-te algo precioso. Agora tens 2 opções: morrer com essa dor ou transformá-la em algo que dê luz aos outros. Uma lágrima escorreu-lhe pela bochecha. Aquele homem salvou-me a vida, literalmente. E quando morreu, 2 anos depois, deixou-me a oficina em herança. Essa oficina foi a semente da minha empresa atual. Tudo o que tenho agora existe porque alguém decidiu estender-me a mão quando eu estava no fundo mais escuro. Limpou a lágrima com as costas da mão. Quando a vi ontem a chorar sob a chuva com os seus filhos, não vi uma estranha. Vi alguém que precisava, do mesmo que eu precisei uma vez. Uma oportunidade, uma mão estendida, um motivo para continuar a acreditar. O silêncio que se seguiu era sagrado. Leonor chorava sem controlo, mas eram lágrimas de compreensão, de uma conexão profunda entre 2 almas que visitaram o inferno e sobreviveram. Esse homem que o ajudou, disse Leonor com voz trêmula. Como se chamava? O senhor Armando, respondeu Pedro com um sorriso triste. Dizia sempre que os anjos não têm asas, têm mãos que trabalham e corações que sentem. Leonor fechou os olhos, a sentir que algo maior que ela estava a tecer os fios dessa história. Então eu serei o seu Armando, disse de repente, a abrir os olhos com determinação. Não vou só limpar a sua casa, Pedro. Vou trazer vida a este lugar. Vou cozinhar comida que cheire a lar. Vou abrir as janelas para entrar o sol e, se me permitir, vou ajudar a curar o seu coração como você está a curar o meu. Pedro olhou-a com surpresa. Ninguém lhe falara assim em anos. Ninguém enxergara, através do seu sucesso e dinheiro para encontrar o homem quebrado que vivia dentro. Não sei se o meu coração pode sarar, admitiu com voz mal audível. O meu também não sabia, respondeu Leonor. Mas aqui estou, a respirar, a acreditar, a esperar, e tudo porque alguém decidiu ver-me como algo mais do que lixo na rua. Nesse momento, ouviram-se passinhos pequenos na escada. Sofia apareceu na entrada da cozinha, a esfregar os olhos com sono, os seus cabelos despenteados a formarem uma nuvem ao redor do rostinho. Mamã, isto é real? Perguntou com voz pequena. Ou vou acordar e continuar com fome? Leonor levantou-se rapidamente e correu para Vitina, filha, a abraçá-la com força. É real, meu amor, muito real. E nunca mais vais ter fome, nunca mais. Sofia começou a chorar, a agarrar-se à mãe. Sonhei com a avó, soluçou. Ela disse que tudo ia ficar bem, que o senhor bom ia cuidar de nós. É verdade, mamã? É verdade que tudo vai ficar bem? Leonor olhou para Pedro por cima da cabeça da filha. Os seus olhos encontraram-se e, naquele momento, ambos fizeram um pacto silencioso, um pacto de proteção mútua, de cura partilhada, de esperança contra toda a esperança. Sim, meu anjo, respondeu Leonor com voz firme. Tudo vai ficar bem, prometo. Pedro levantou-se e aproximou-se delas. Sabes fazer panquecas, né, Sofia?
Perguntou com um sorriso genuíno que há anos não mostrava. A menina negou com a cabeça, a limpar as lágrimas. Então, hoje vais aprender. E depois do pequeno almoço, mostro-te o jardim. Tem baloiços que precisam de alguém para brincar neles. Pela primeira vez em anos, a cozinha daquela casa encheu-se de vozes, de risos, de vida. Mas lá fora, numa carrinha estacionada no fim da rua, Mário Soares observava a vivenda com olhos injetados de raiva. Na mão, segurava uma garrafa meio vazia. A sua mandíbula estava cerrada de fúria. Aproveita a tua casinha feliz enquanto podes, Leonor, murmurou com veneno. Porque vou tirar-te tudo. Como tu me tiraste o meu orgulho. Como me fizeste parecer fraco. Tomou outro gole da garrafa. E quando acabar contigo, esse milionário intrometido vai desejar nunca se ter metido no meu caminho. Ligou o motor e afastou-se devagar, mas não para desistir, para planear. Porque os demônios mais perigosos não são os que atacam imediatamente, são os que esperam nas sombras, a observar, a aprender onde dói mais. E Mário Soares sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. A tempestade mal começara. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas trouxeram uma transformação que ninguém imaginaria. A vivenda de Pedro Monteiro, que durante anos fora um mausoléu silencioso de dor e lembranças enterradas, começou a despertar. As janelas abriam-se cada manhã, a deixar entrar o sol e o canto dos pardais. O aroma de comida caseira, rissóis, pão de ló, enchia os corredores que antes só cheiravam a vazio e solidão. Sofia corria pelo jardim a perseguir borboletas. A sua risada cristalina a quebrar o silêncio opressivo que reinara por tanto tempo. Duarte dava os seus primeiros passos cambaleantes na sala, com Pedro a segui-lo de perto, as mãos estendidas para o amparar se caísse. Um sorriso genuíno a iluminar o seu rosto pela primeira vez em anos. E Leonor mantivera a sua promessa. Não só limpava a casa, enchia-a de vida. Cantava enquanto cozinhava, canções que a sua mãe lhe ensinara. Colocava flores frescas em cada divisão e lentamente, com uma paciência infinita e um respeito profundo, começou a perguntar a Pedro sobre as portas fechadas. Uma tarde, enquanto preparavam o jantar juntos, algo que se tornara a sua rotina favorita, Leonor finalmente tocou no assunto que ambos haviam evitado. Pedro, disse suavemente, a cortar legumes para a sopa. As portas do segundo andar. Quando foi a última vez que as abriu? Pedro parou de picar cebolas. As suas mãos ficaram suspensas no ar. Não abro o quarto da Isabela desde o dia em que ela partiu. Admitiu com voz quebrada. Não consegui. Toda vez que tento aproximar-me, sinto que se abrir aquela porta, terei de aceitar que ela realmente se foi. Leonor largou a faca e aproximou-se dele, a colocar a mão sobre a de Pedro. Ela não está naquele quarto, disse com ternura. Está aqui. Tocou-lhe no peito, sobre o coração. E manter aquela porta fechada não a traz de volta. Só o mantém prisioneiro da dor. Pedro fechou os olhos, lágrimas a escaparem-lhe, apesar dos esforços para as conter. Tenho medo, confessou. Medo de a esquecer. Medo de que, se eu continuar em frente, seja como traí-la. Continuar em frente não significa esquecer, respondeu Leonor com uma sabedoria que vinha do coração. Significa honrar a memória dela, a viver a vida que ela gostaria que você vivesse. Uma vida cheia de amor, de propósito, de luz. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Pedro e Leonor subiram juntos as escadas. Pararam em frente à porta branca, com autocolantes de princesas que a Isabela colara anos atrás. A mão de Pedro tremia violentamente sobre o puxador. Não precisa de o fazer sozinho, sussurrou Leonor, a pegar-lhe na outra mão. Pedro respirou fundo, fechou os olhos e girou o puxador. O quarto estava exatamente como a Isabela o deixara naquela última manhã. A cama por fazer porque saíram com pressa. Os brinquedos espalhados pelo chão. Os desenhos que fizera colados nas paredes. O cheiro tênue do seu shampoo de morango
ainda a flutuar no ar parado. Pedro caiu de joelhos, a soluçar com uma intensidade que partia a alma. Leonor ajoelhou-se ao lado dele, a envolvê-lo com os braços, a deixá-lo libertar anos de dor contida. Desculpa, minha princesa, chorava Pedro. Desculpa tanto. Lamento não ter conseguido proteger-te. Lamento ter te falhado. Você não falhou, disse Leonor com firmeza. Amou-a, protegeu a cada dia que ela esteve consigo. E agora ela quer que você continue a viver, continue a amar, continue a ser o pai maravilhoso que ela conheceu. Pedro ergueu o olhar para Leonor e, naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. Não era só gratidão, não era só compaixão, era algo mais profundo, mais sagrado. Era a conexão de duas almas que caminharam pelo Vale da Morte e decidiram escolher a vida. Mas o destino tinha uma última prova preparada para eles. 3 dias depois, enquanto Leonor levava as crianças ao parque próximo, um carro parou à frente deles. Mário saiu, a sua aparência desleixada e os olhos injetados de algo escuro e perigoso. Olá, Leonor, disse com uma voz que tentava soar doce, mas saía envenenada. Não me vais apresentar aos meus filhos? Leonor instintivamente empurrou a Sofia para trás dela e apertou o Duarte contra o peito. Afasta-te de nós, Mário. É assim que tratas o pai dos teus filhos? Perguntou com falsa indignação. Depois de tudo aquilo que fiz por ti? Tudo o que tu fizeste? A voz de Leonor tremia, mas não de medo, e sim de raiva justa. Estás a referir-te aos socos, às humilhações, a roubar-nos tudo e a abandonar-nos na rua? Várias pessoas no parque começaram a parar, a observar a cena. Mentirosa, cuspiu Mário. Sempre foste uma mentirosa, por isso é que tive de te educar. Não és meu dono, disse Leonor com voz cada vez mais firme. Nunca foste, e nunca mais vou permitir que faças mal aos meus filhos. Nossos filhos! Corrigiu Mário a avançar para ela. E vou levá-los comigo, com advogados ou sem eles. Estendeu a mão para agarrar a Sofia, mas naquele momento uma voz ecoou com autoridade absoluta. Não vai tocar nessa menina. Pedro chegara, alertado por uma chamada de um vizinho que reconhecera a descrição de Mário. Trazia consigo 2 polícias e o seu advogado pessoal. Quem é que você pensa que é? Gritou Mário, mas havia medo nos seus olhos. Agora sou a pessoa que tem as ordens de restrição que a Leonor solicitou, respondeu Pedro com uma calma gelada. Sou quem tem as fotografias que documentam cada maltrato, cada marca de dor que você causou. Sou quem tem os depoimentos de vizinhos que ouviram os seus gritos e ameaças. O advogado deu um passo à frente, a estender documentos. E sou quem apresentará queixa formal, se você se aproximar desta família de novo. Mário olhou para os documentos, depois para a Leonor, depois para o Pedro. Nos seus olhos havia raiva, mas também algo mais. A compreensão de que perdera. Isto não acaba aqui, ameaçou fracamente. Sim, acaba, disse Leonor, e a sua voz já não tremia. Acaba agora. Já não tens poder sobre mim, Mário. Já não tenho medo, porque aprendi algo que tu nunca vais entender. Aproximou-se um passo, a olhá-lo diretamente nos olhos. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de causar dor. Vem de escolher a bondade quando o mundo te dá motivos para ser cruel. Vem de te levantares toda vez que cais. Vem de proteger quem amas em vez de os destruir. As lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas, mas eram lágrimas de libertação. Foste a minha cruz durante anos, mas hoje perdoo-te. Não porque mereças, mas porque eu mereço ser livre. Os polícias escoltaram Mário de volta ao carro. Quando se afastava, Leonor desabou nos braços de Pedro, a soluçar com alívio, com libertação, com gratidão. Já passou, sussurrou Pedro, a abraçá-la com força. Já passou. Leonor, estás segura. Todos vocês estão seguros. Sofia correu para eles, a abraçar as pernas de ambos. Já se foi embora o homem mau, mamã? Sim, meu amor, respondeu Leonor, a acariciar os cabelos da filha. Foi-se embora para sempre. O tempo seguiu o seu curso, a trazer cura a cada amanhecer. O quarto da Isabela transformou-se num santuário bonito de lembranças felizes.
em vez de um mausoléu de dor. Pedro colocou os seus desenhos favoritos em molduras, organizou os seus brinquedos com amor e toda a noite, antes de dormir, entrava para dar boa noite à sua princesa eterna. Leonor floresceu de maneiras que nunca imaginara possíveis. Não só recuperou a sua dignidade, multiplicou-a. Voltou a costurar, a criar vestidos bonitos que vendia online, a construir a sua própria independência econômica enquanto permanecia na casa que se tornara o seu lar. Sofia começou os estudos numa escola excelente, a fazer amigos, a rir, a ser a menina que sempre devia ter sido, e toda a tarde contava a Pedro sobre o seu dia, a subir para as pernas dele e a chamar-lhe tio Pedro, com um amor que curava feridas que medicina nenhuma curaria. Duarte deu os seus primeiros passos completos no jardim, a caminhar dos braços de Leonor direto para os de Pedro, que o apanhou com lágrimas de alegria a escorrerem-lhe pelo rosto. E uma tarde, enquanto preparavam rissóis juntos para um jantar especial, Pedro pegou na mão de Leonor entre a massa e o recheio. Leonor, disse com voz trêmula, quando te vi naquela tarde sob a chuva, pensei que te estava a salvar a ti, mas agora entendo que tu me salvaste a mim. Leonor sorriu com lágrimas a brilharem-lhe nos olhos. Salvamo-nos mutuamente, respondeu. É assim que funciona a graça. É assim que funciona o amor. Não vem de um lugar só. Flui entre as pessoas que escolhem ver a luz, mesmo na escuridão mais profunda. Pedro ajoelhou-se então a tirar uma caixinha pequena do bolso. Não sei se é cedo demais. Não sei se estás pronta. Mas sei que não quero passar mais um dia sem perguntar se me considerarias não só como teu patrão, não só como teu amigo, mas como teu companheiro, como o pai que estas crianças merecem, como o homem que quer passar o resto da vida a honrar o presente que vocês me deram. Leonor levou as mãos à boca, a soluçar. Sim, sussurrou, 1000 vezes sim. Porque tu não me deste só um teto, Pedro. Devolveste-me a fé em que ainda existem milagres. Beijaram-se enquanto o sol se punha sobre o jardim, a tingir tudo de dourado, enquanto a Sofia espiava da porta e batia palmas de alegria. E o Duarte ria sem entender, mas a sentir o amor que enchia cada canto daquela casa que renascera. O casamento foi pequeno, mas perfeito. No mesmo jardim, onde antes uma casinha de bonecas enferrujava com lembranças tristes, agora havia flores, luzes e risos. Amigos, funcionários, vizinhos que viram a transformação, todos celebravam não só uma união, mas um testemunho vivo de que o amor vence sempre. Quando Pedro beijou Leonor sob um arco de rosas brancas, com a Sofia e o Duarte de pé ao lado deles, como testemunhas deste novo começo, algo extraordinário aconteceu. Uma borboleta branca pousou no ombro de Pedro por um momento fugaz, antes de voar para o céu. A Isabela está aqui, sussurrou Leonor, com lágrimas de alegria. Eu sei, respondeu Pedro, a olhar para o céu. Está a dar-nos a sua bênção. E naquele momento perfeito, rodeados de amor, de esperança, de segundas oportunidades, ambos entenderam a verdade mais profunda do universo. Não existem coincidências. Cada encontro tem um propósito. Quando caímos de joelhos sob a chuva a pedir um milagre, o destino já está a preparar a resposta. Às vezes, essa resposta não vem como esperamos. Às vezes, vem na forma de um estranho que se atreve a parar, na forma de uma mão estendida no meio da tempestade, na forma de duas almas quebradas que encontram nos pedaços uma da outra a maneira de se reconstruírem. Leonor e Pedro não só se salvaram mutuamente, tornaram-se a prova viva de que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, é escolher ver a luz em alguém que caminhou pela escuridão. É construir um lar, não com paredes, mas com fé, paciência e a certeza de que mesmo nos dias mais escuros, o amanhecer chega sempre. E quando chega, traz consigo a possibilidade de começar de novo, amar de novo, acreditar de novo, porque no fim,
O destino não nos dá o que pedimos, dá-nos exatamente o que precisamos de aprender. E Leonor e Pedro aprenderam a lição mais bonita de todas, que a verdadeira riqueza não se mede em ouro, mas nas mãos que seguras na escuridão, nas lágrimas que enxugas com ternura, nos corações que curas com a tua presença, no lar que constróis não com tijolos, mas com amor inquebrantável. E essa é a única riqueza que importa, a única que permanece, a única que transforma a dor em propósito e o desespero em esperança. Essa é a magia das segundas oportunidades. E todos, absolutamente todos, merecemos uma. Fim. Gostou dessa história? Digam-me nos comentários qual o momento que mais o emocionou e de onde está a assistir. Lembre-se de dar like no vídeo, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas histórias cheias de emoção. E se quiser continuar a emocionar-se, aqui no ecrã tem outra história incrível que com certeza o vai prender desde o início. Obrigado por me acompanhar e vejo-a na próxima. Olá! Adoraria saber como você se chama e de onde está a falar. O que você achou desta história? Por favor, deixe o seu comentário para eu saber a sua opinião. Desejo que todos vocês tenham sempre muita paz e felicidade. E se gostou, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir estas belas histórias também